Ah, passo então agora a palavra ao comandante Fernando Marques, que nos vai falar de um projeto também muitíssimo interessante de integração de dados marítimos, o Transparency. E eu já pedi ao João o especial favor de tentar recuperar algum do nosso atraso. E ele prometeu, vamos ver. Boa tarde a todos. Eu vou tentar falar, houve alguns Como ele está um bocado afónico, acho que vai poupar a voz. Houve alguns oradores hoje que falaram inglês, português, francês, outros até hesitaram relativamente ao idioma que deviam usar. Eu vou simplesmente tentar falar, acho que neste momento está mais ao meu nível. Aliás, se não fosse a minha fantástica equipa na DGPM, eu simplesmente não conseguia falar. Além disso, eu corro o risco de ser processado se não falar em 10 minutos. Portanto, é o problema de termos uma advogada como Presidente da Mesa. Portanto, eu vou passar rapidamente àquilo que interessa e vou justamente começar pelas conclusões, porque se ela me cortar o pio, pelo menos eu passei a mensagem mais importante. Ora, cá está uma decisão inteligente. O meu negócio é a gestão de risco. E, portanto, as conclusões são estas, são que o Estado, os Estados-membros, os organismos, os serviços públicos investem atualmente muito na recolha de dados sobre o mar. E recolhem muitos dados de forma redundante. Há dados que simplesmente não recolhem, ou porque não têm capacidade de o fazer, ou porque não recolhem esses dados porque muitas vezes eles estão a ser recolhidos por outras entidades, não são partilhados. E, portanto, há aqui um processo complicado e, sobretudo, esses dados são utilizados para consumo próprio, essencialmente para consumo próprio dos organismos e serviços da administração pública. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há um investimento em dados que praticamente alimenta o próprio sistema. E nós achamos que os dados podem ter outra finalidade, podem ter outro papel, nomeadamente a sua utilização no desenvolvimento, a sua utilização na inovação, pela academia, pela indústria e dessa forma obtermos um retorno de investimento muito mais interessante. É claro que isto tem muitos desafios e há muito trabalho feito nesta área e essencialmente aquilo que eu gostava que vocês retivessem era isto, é que os dados sobre o mar são recolhidos de muitas formas e feitios, são utilizados essencialmente pouco pelos organismos e serviços da administração pública e podem ser utilizados muito mais por eles numa lógica de modernização administrativa, de uma organização administrativa mais eficiente e eficaz, mas também na criação de inovação e na promoção do desenvolvimento. E pronto, esta é a conclusão e, portanto, agora eu vou explicar. Portanto, agora podem-me cortar o pio à vontade, Margarida. Portanto, o que é que acontece atualmente no panorama dos dados marítimos? Há inúmeras iniciativas de coleção de dados. Há projetos ao nível europeu, há projetos ao nível nacional, há projetos transfronteiriços, há projetos transsetoriais, isto é, há projetos exclusivamente dedicados à partilha de dados e à recolha de dados entre várias instituições. Alguns privados, muitos deles públicos, e, portanto, isto é uma realidade. E aquilo que se constata, e aquilo que a Comissão Europeia constatou nos últimos anos, é que, nomeadamente relativamente àquilo que aos dados do mar diz respeito, muitos desses dados são recolhidos de forma redundante e muitos desses dados não são partilhados. Quer isto dizer que há muitos organismos e serviços da administração pública, quer em Portugal, quer nos outros países da Europa, isto é uma realidade transversal a toda a Europa, não é apenas o cenário de Portugal, que está a gastar atualmente muito dinheiro a recolher dados que são os mesmos e sobretudo, as instituições não partilham os dados umas com as outras. E o que é que acontece? Acontece que os organismos e serviços que têm que exercer a ação do Estado no mar têm uma perspectiva parcial daquilo que se passa no mar. E como é evidente, quando se tem uma perspectiva parcial daquilo que se passa no mar, as decisões são também elas limitadas e, portanto, poderiam ser decisões muito melhores se nós tivéssemos uma perspectiva integrada, isto é, se nós tivéssemos uma percepção holística daquilo que é o mar. Muito bem. E, portanto, há uma série de iniciativas na União Europeia destinadas a promover
esta integração e esta partilha de dados entre vários organismos e serviços da administração pública e entre vários Estados-membros. Só que isto é um problema. É que além do esforço tecnológico e do desenvolvimento tecnológico que se tem que realizar e do investimento que se tem que realizar em soluções para este tipo de coisas, há também aqui um problema humano. E o problema humano é que a partilha de dados e informação, e há um lema antigo que diz que informação é poder, e portanto a partilha de dados e informação implica uma coisa que é a confiança. E a confiança é uma coisa das pessoas, não é uma coisa institucional. As instituições não confiam umas nas outras só porque alguém promulga um decreto-lei. E, portanto, esta confiança tem que ser construída ao longo do tempo, tem que ser construída pelo trabalho conjunto, colaborativo, dos vários organismos e serviços. Caso contrário, nós podemos ter todas as soluções tecnológicas, todos os decretos-lei no lugar e, simplesmente, a informação continua a não circular de um lado para o outro. Portanto, os objetivos eu já passei mais ou menos por eles e, no fundo, são melhorar a colaboração entre os organismos e serviços, aumentar a informação e conhecimento, aumentar a eficiência e eficácia. E nós queremos chegar ao desenvolvimento sustentado e ao crescimento azul. Tudo isto em 5 minutos. E ainda tenho mais 2 slides. Portanto, o que é que nós prevemos, pensando nisto tudo, e se pensarmos sobretudo que só na União Europeia, em projetos em que eu tenho estado envolvido, se estima que haja cerca, um dos números interessantes é que há cerca de 360 autoridades na União Europeia preocupadas com funções de guarda costeira, funções que normalmente são atribuídas à guarda costeira. 360 autoridades na Europa. Se eu vos disser que há cerca de 400 autoridades, organismos e serviços da administração pública, de algum modo relacionados com o mar. E se eu vos disser que todas estas autoridades, estes organismos e serviços, estão atualmente a recolher, e agora vou dizer 2 coisas importantes, informação e parcial, porque eles não têm a capacidade de recolher toda a informação que existe no mar, portanto, uns estão a recolher uma coisa e os outros estão a recolher outra coisa. Portanto, toda esta gente está a consumir recursos do Estado na recolha de informação parcial para processos de tomada de decisão incompletos. E não fui eu que descobri isto. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, além disto tudo, a quantidade de dados que neste momento está a ser recolhida e quando esta partilha de informação se materializar vai ser simplesmente incomportável. Ou seja, vamos passar de um paradigma em que a ausência de dados é absolutamente crucial para que os processos de tomada de decisão sejam melhorados, vamos passar para um paradigma em que o excesso de dados nos vai impedir de tomar decisões. É quase como se agora houvesse aqui um flash mob enquanto eu estava a falar. Portanto, simplesmente não iam conseguir ouvir. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a imagem marítima vai degradar-se consideravelmente. Quer dizer que nós temos inúmeros fornecedores de dados heterogéneos. Aliás, o brilhantismo das apresentações anteriores exemplificou isso mesmo. Viram em 2 apresentações a imensidão de sensores e imaginem a quantidade de dados que aquelas coisas recolhem. E, portanto, e todos eles heterogéneos, e todos eles complexos, certamente. Portanto, isto significa mais dinheiro. Nós vamos ter que integrar isto tudo e depois temos o problema de não conseguirmos fazer nada com isto porque simplesmente são dados a mais. E, portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos de coerência, precisamos dos dados completos, precisamos de dados precisos, precisamos ter a capacidade de saber até coisas tão simples como onde é que estes dados estão. E ter simplicidade na utilização destes dados, porque se não for fácil usar estes dados, e se não for fácil descobrir onde é que estes dados estão, nós simplesmente não vamos conseguir fazer nada com eles. O que é outro problema, além do problema de termos dados a mais. E, claro, temos que fazer isto numa lógica custo-eficácia. Bom, faltam 10 minutos? 1 minuto? 1 minuto. Bom, então, transparência de dados. Cumprir a promessa. Transparência de dados basicamente tem a ver com o quê? É um conceito que nos permite pensar nos dados sobre o panorama marítimo, de modo a, por um lado, termos uma melhor percepção do panorama marítimo e, por outro lado, termos um acesso mais facilitado aos dados relevantes. E é um conceito que assenta naquilo que são 3 aspectos fundamentais naquilo que se passa atualmente na União Europeia. Um deles é a política marítima integrada, o conhecimento marítimo, o planeamento espacial marítimo e a vigilância marítima integrada.
E, portanto, isto promove a recolha e a partilha de informação para que haja um conhecimento holístico sobre o mar e uma perspectiva holística sobre o mar, porque só dessa forma é que se consegue governar o mar. A segunda coisa fundamental aqui é a agenda digital para a Europa. Basicamente diz que se os organismos e serviços da administração pública não forem interoperáveis entre si, eles simplesmente não vão ser tão eficientes quanto poderiam ser. E, além disso, há aqui uma ideia muito importante, que é a ideia dos dados abertos, tendencialmente gratuitos. Porque só com dados abertos e tendencialmente gratuitos é que nós conseguimos fornecer estes dados à indústria e à academia, de modo a que elas construam serviços de valor acrescentado e, dessa forma, consigam criar conhecimento e desenvolvimento. Finalmente, a Innovation Union, que é a estratégia de investigação e desenvolvimento da União Europeia e que assenta aqui num conceito muito importante, que é a Smart Specialization. No Programa Financeiro 2014-2020, aqueles que quiserem fazer investigação e desenvolvimento e candidatarem-se a estes programas financeiros só poderão fazê-lo se houver uma estratégia de especialização inteligente por trás. Isto é, tem que haver um conjunto de pessoas a pensar de forma conjunta sobre como é que vão endereçar determinados desafios. E, portanto, não sei se isto funciona. Portanto, o que eu gostava de dizer era que não só o Maritime Data Transparency é um conceito assente naquilo que são outros conceitos atualmente disseminados na União Europeia, como é um conceito que, por um lado, pretende melhorar a qualidade da informação, torná-la mais transparente dos dados e fazer com que a administração pública seja mais eficiente e eficaz, mas também promover a investigação, desenvolvimento e inovação na área das tecnologias de informação e comunicação, porque são aquelas tecnologias que conseguem agarrar nestes dados todos e, quando aplicados ao mar, dar uma nova esperança relativamente a estes desafios que eu apontei. O último slide é o slide sobre o Transparency, e o Transparency é um projeto que está inscrito no Plano Mar Portugal, está considerado na Estratégia Nacional para o Mar. É um projeto que, no fundo, vai assentar naquilo que é o nó nacional de integração e partilha de informação sobre o mar, que é também um projeto do Plano Mar Portugal e que vai arrancar em 2014 e irá prolongar-se até 2020, e conta atualmente com 18 autoridades públicas que exercem direto ou indiretamente a ação do Estado no mar, ou pelo menos têm interesse na informação sobre o mar. É um projeto de partilha de informação que tem atualmente já uma capacidade tecnológica constituída que resulta de outros projetos anteriores desenvolvidos no contexto da Comissão Europeia. E, portanto, o Transparency vem assentar, portanto, a função do NIPIMAR, essencialmente, é partilhar e promover a partilha desta informação pelos vários organismos e serviços da administração pública, e o Transparency vem assentar em cima deste NIPIMAR e tentar criar um conjunto de soluções que facilitem a percepção e a procura e que se encontrem esses dados facilmente e, portanto, dessa forma, endereçar os problemas que eu apontei anteriormente. E já agora, depois desta infraestrutura construída pelo Estado, a intenção será progressivamente, e no contexto de uma política de dados e informação, política pública de dados e informação sobre o mar, prosseguir no sentido de começar a disseminar estes dados pela academia e pela indústria, de modo a que a academia e a indústria possam construir serviços e produtos de valor acrescentado facilmente e que os possam integrar em paradigmas como, por exemplo, os paradigmas da computação em nuvem, para dessa forma os dados continuem a ser acessíveis através de standards e possam, inclusivamente, esses serviços serem serviços que possam ser, digamos, exportados ou pelo menos fornecidos para o exterior de Portugal. E quer isso dizer que isso vai contribuir para a economia portuguesa também. Termino a minha apresentação com um vídeo de 2 minutos e 20 segundos sobre aquilo que é a tecnologia atualmente existente e que foi produzida ao longo de 2 anos e qualquer coisa por uma empresa portuguesa, por cerca de 12 organismos e serviços da administração pública, que agora vão ser ainda mais na continuidade deste projeto NIPIMAR. Portanto, é tecnologia feita por uma indústria, por uma empresa portuguesa e que vos dá, e que foi criada uma demonstração especificamente para esta apresentação, que integra o resultado de vários projetos europeus na área da vigilância marítima integrada, na área do planeamento espacial marinho e por aí fora. E isto
espero eu que vos dê uma percepção de 2 ou 3 coisas. Primeiro, de que nós, em Portugal, temos tecnologia a sério e boa, e que, em segundo lugar, o Estado e as organizações, nomeadamente aquelas à qual eu pertenço, estão a fazer um grande esforço no sentido de prosseguir com esta ideia, que é alavancar o desenvolvimento, a inovação, a investigação e a criação de produtos e serviços inovadores, com base nos dados que são recolhidos atualmente pela administração pública relativamente ao mar. E consegui chegar ao fim sem me cortarem o pio, portanto eu pedi que passassem o filme. Mas quase a ser processado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Fernando. Isto é, de facto, um mundo absolutamente fascinante e acho que ficou totalmente evidente o potencial que as tecnologias aplicadas ao mar têm e todo o mar de oportunidades que existe para este setor, e eu espero que o setor as agarre.